Olá, meu nome é Luciana Bamonte da Silva e estou aqui para apresentar o artigo intitulado Propondo medidas compensatórias de drenagem como ferramenta de governança participativa, o caso da Bacia do Tiburtino, São Paulo SP, de minha autoria e coautoria da professora Ana Paula Cury. Artigo esse que foi submetido e aprovado para o Second Latin American Symposium, City Architecture and Sustainability. Então, como resumo, é um estudo que aborda o problema das inundações e alagamentos na bacia do córrego Tiburtino, com foco na adaptação e resiliência urbana frente aos eventos extremos de mudança climática. O artigo parte de duas hipóteses. Primeira, a construção de pequenos reservatórios paralelos, localizados a montante dos pontos críticos das ocorrências desses eventos, mitigariam consideravelmente sua gravidade e intensidade. E segunda, hipótese: a construção de pequenos reservatórios é tão eficiente quanto um único reservatório de proporções maiores, ou até mais eficiente. E os resultados validaram a hipótese inicial. O artigo tem como antecedentes outros dois estudos de modelagem hidrológica, um de governança participativa e outro de modelagem hidrológica. O de governança é um complemento desse estudo da bacia do córrego Tiburtino, e teve como foco a bacia hidrográfica como escala de planejamento, governança comunitária. E o estudo de modelagem hidrológica se deu na bacia do Lajeado, na zona leste do município de São Paulo também, e foi um primeiro estudo do qual esse estudo do Tiburtino que está agora sendo apresentado é uma replicagem de metodologia, demonstrando a, a relevância e a eficiência desse procedimento que será aqui apresentado. Então, ilustrando o problema, a bacia do córrego Tiburtino se localiza na região da subprefeitura Lapa, na zona oeste do município de São Paulo. Aqui a gente tem uma cartografia com um histórico de ocorrências registradas na Defesa Civil para alagamentos e inundações, são pontos de alagamentos e inundações, entre 2013 e 2022, para esse recorte temporal. E aqui é uma foto de uma situação típica que ocorre na região, quando das épocas de chuva, na primavera e verão, em especial no entorno do Mercadão da Lapa. Então, essa é uma cena que ocorre com certa frequência, e então, é um problema que se coloca com uma certa urgência para o seu enfrentamento. Recentemente foi proposta uma solução pela Secretaria de Infraestruturas Urbanas e Obras do município, em parceria com a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, de São Paulo, para esse problema de inundações e alagamentos no Mercado da Lapa. E a solução proposta foi a construção de um reservatório de formato cilíndrico, com cerca de 20 metros de diâmetro e 18 de profundidade, no local onde hoje se encontra a chamada Praça São Crispim, que é essa praça que está sendo mostrada na foto e também localizada na cartografia, uma praça com vegetação nativa e um maciço arbóreo considerável. Aqui a gente tem uma imagem da foto aérea da praça e uma das folhas de projeto da solução que foi apresentada por CIURB FCTH, a construção de um reservatório de águas pluviais, onde atualmente localiza-se a Praça São Crispim. Ora, tendo em vista que é uma área de lazer, de recreação e também um dispositivo paisagístico relevante, formou-se um movimento de bairro que contestou a solução proposta, que implicaria na supressão da vegetação dessa praça, da Praça São Crispim. E então os moradores da região formaram um grupo de trabalho locado no Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz da Subprefeitura Lapa, o CADES Lapa. E daí que foram feitas uma série de atividades a fim de sensibilizar a população para esse processo que estava sendo conduzido pelo poder público e que foi havendo um entendimento dos moradores de que não era uma solução adequada.
Então, foi feita uma série de atividades para pensar o que estava acontecendo e que medidas poderiam ser tomadas, e aí são alguns registros dessas atividades. E esse grupo de trabalho que foi criado buscou discutir soluções alternativas com o poder público. Então, aqui nós temos registros de atividades do grupo de trabalho com técnicos da CIURB, Secretaria de Infraestruturas e Obras Urbanas, e também da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, SVMA. Esse grupo de trabalho apresentou propostas alternativas à construção desse reservatório, em especial as chamadas soluções baseadas na natureza, ou Sustainable Drainage Systems, também chamadas de LIDs, Low Impact Devices, né, dispositivos de baixo impacto. No caso da arborização e ajardinamento, algumas tipologias, corredores verdes e renaturalização, destamponamento de córregos, biovaletas, trincheiras de filtração, bacias de biorretenção, micro-reservatórios de águas pluviais e galerias também. Ora, qual é o principal problema? Isso em 2023, nesse processo de negociação com o poder público. O problema identificado foi de que as propostas alternativas não apresentavam um cálculo hidrológico, que se dá nos termos de algumas equações matemáticas relativamente complexas, como essa apresentada aí, que é a fórmula empírica do tempo de concentração pelo método da onda cinemática, que é o que a gente vai utilizar no estudo que se verá a seguir. Então, a relevância do trabalho é apresentar um cálculo hidrológico, construir a topologia de um sistema para um cálculo hidrológico, e daí que é o primeiro procedimento metodológico, então, que atesta a relevância desse trabalho, desse estudo, que é montar esse cálculo hidrológico, conforme a gente começa a ver aqui a topologia do sistema, que foi construída no software ABC6, Análise de Bacias Complexas, software esse produzido pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. E como referência, que possibilitou a utilização desse software e a construção dessa topologia do sistema, deixo aqui o nome Ariel Ortiz Gomes, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e presto aqui também meus agradecimentos ao professor Ariel. Ele tem um canal no YouTube com uma série de aulas, entre essas um mini curso de drenagem urbana, que possibilitou que a gente conseguisse avançar nesse cálculo hidrológico, a fim de que isso fosse, de fato, uma ferramenta para se pensar a governança participativa e nos termos da base para cima, né, da governança comunitária, conversando com o poder público. Então, como procedimento metodológico 2, eram necessários alguns dados de entrada para o software ABC6, a fim de realizar o cálculo hidrológico. E, então, esses dados de entrada foram extraídos através do QGIS, né, a ferramenta de geoprocessamento, o desenho da bacia, a divisão em subbacias, conforme talvegs e linhas de cumeada, ok? 14 subbacias foram delimitadas, foram extraídas área, comprimento do talveg, altura do ponto mais alto para o ponto mais baixo do talveg, e o curve number, o coeficiente de infiltração. Estamos falando aqui de uma bacia relativamente urbanizada, mas com muitos lotes, com jardins, quintais, praças. É um bairro, ainda que relativamente urbanizado, também relativamente arborizado e permeável. Ok? Então, o terceiro procedimento metodológico consistiu especificamente nesse cálculo que mostrou qual é a eficiência do reservatório proposto por CIURB e FCTH, o reservatório de solução concentrado, um único reservatório grande. E daí que a gente teve que esse reservatório ele amorteceria em 17,24 a vazão de pico quando de uma chuva extrema, uma chuva de projeto, com tempo de retorno de 25 anos. A chuva de projeto foi a do próprio FCTH, conforme está disponível no software ABC6.
Então, a gente teve aqui já um primeiro resultado que não estava sendo apresentado pelo poder público, que era qual é o amortecimento em termos quantitativos desse reservatório. Então, essa já foi uma vitória do grupo de trabalho. E como quarto procedimento metodológico, a gente propôs um cenário alternativo, com três reservatórios paralelos menores, localizados não na Praça São Crispim, mas em rotatórias do traçado viário, ou seja, com menor impacto ambiental em termos de retirada de vegetação, sendo que esses três reservatórios também teriam uma profundidade muito menor, 5 metros de altura apenas, em vez de 18 metros, e que esses três reservatórios com uma área mais ou menos equivalente à do reservatório proposto por Silvio FCTH, ele apresenta um desempenho equivalente a esse reservatório grande. Três reservatórios pequenos, localizados no traçado viário, apresentam um amortecimento equivalente e com um grande potencial de incremento dessa proposta. Uma proposta feita relativamente rápida, de maneira relativamente rápida, ou seja, poderiam ser localizados outros pontos no traçado, de modo a distribuir mais ainda essa chamada solução alternativa distribuída. Então, esse estudo demonstrou a importância da apropriação do conhecimento técnico da hidrologia como ferramenta de governança participativa, uma vez que permitiu não só a análise da proposta realizada pelo poder público, como também o desenvolvimento de uma proposta alternativa. Atesta assim a relevância da metodologia desenvolvida pelos autores, constituindo um produto científico de inserção social que responde satisfatoriamente aos desafios impostos pela mudança climática e a Agenda de Desenvolvimento Sustentável, em especial o ODS 11, tornar as cidades resilientes e sustentáveis. Então, aqui estão as referências que foram utilizadas para a realização desse estudo. E eu agradeço muito pela atenção. Deixo aqui o meu contato. Ficamos à disposição para alguma dúvida, algum esclarecimento. O meu e-mail, lucianoalbamonte@gmail.com e professora.anacuri@ulife.com.br. Muito obrigado.